vida? O que é a morte? Por que as diferenças sociais? Por que sofremos? Quem não gostaria de saber as respostas para estas questões que incomodam o íntimo de cada um, sobretudo quando mergulhados nos desafios tecidos pelos problemas existenciais, sentimos-nos pressionados pela insatisfação diante da insensível competitividade da sociedade moderna ou abatemo-nos ante as inesperadas circunstâncias propostas pela vida. A verdade, porém, é conquista individual. Um instrumento eficaz na busca desses esclarecimentos começou a ser proposto há mais de um século, precisamente na época em que a civilização enveredava pela larga e perigosa estrada do materialismo. Tais respostas, aliás, sempre estiveram ao alcance daqueles que, impelidos pela ânsia do saber, ou vencidos pelos reveses do cotidiano, partiram à procura dos porquês e encontraram os caminhos para novas dimensões da realidade humana e da realidade universal. A primeira constatação é que a vida continua além da morte, o que reformula fundamentalmente o conceito existencial. A seguinte é que existe uma comunhão permanente de ideias e emoções entre as duas vidas, a material e a espiritual, as quais influenciam-se reciprocamente. Depois, que a vida física não é o início de tudo, mas parte do processo contínuo que visa levar o ser a níveis existenciais sempre melhores. A seguir, que as ações criam reações no espaço e no tempo, levando o homem a sofrer as consequências de seus próprios atos. E os horizontes vão se alargando. Há um encadeamento total no universo, onde existem diferentes níveis vibratórios e infinitas formas de vida. Tudo isso entende-se conhecendo uma única doutrina, denominada Espiritismo. Sua definição, contida na introdução ao estudo da doutrina espírita, é que ele é a doutrina fundamentada na crença da existência dos espíritos e da nossa comunicação com eles. Mais que uma nova religião, ciência e filosofia de consequências morais. No livro O Consolador, o orientador espiritual Emmanuel, responsável pelas atividades mediúnicas desenvolvidas por Chico Xavier, diz: o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Mas e os homens da ciência ante o Espiritismo? Segundo Kardec, em O que é o Espiritismo, as corporações científicas não têm e não terão jamais que se pronunciar sobre a questão. Não é mais da sua alçada decretar se Deus existe ou não. Portanto, é um erro fazer delas juízes. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal, que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, mesmo favorável, não pode forçar convicções. Quando a opinião pública estiver formada a respeito, os sábios, como indivíduos, a aceitarão pela força das circunstâncias. Deixai passar uma geração e com ela os preconceitos do amor próprio em que se obstina, e vereis que ocorrerá com o Espiritismo como ocorreu com tantas outras verdades que se combateu e que agora seria ridículo pô-las em dúvida. Hoje são os crentes que se chamam loucos, amanhã todos os que não creram, da mesma forma como se chamou de loucos outrora aqueles que acreditavam que a terra girava.
Considerando que isso foi dito há mais de um século, constata-se que a previsão do codificador da doutrina estava certa. Cada vez é maior o número dos que se interessam pela proposta espírita. Há naturalmente os que ainda resistem no mundo habitado por criaturas que constituem uma variada escala de estágios evolutivos. A esses, no capítulo 1 do livro A Gênese, Kardec aconselha: grande é o número de aflitos. Não nos devemos surpreender que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência às que desesperam, porque mais que aos infelizes deste mundo, é aos deserdados que se dirige o Espiritismo. O doente tem mais satisfação com a chegada do médico do que os que gozam saúde. Ora, se os aflitos são os doentes, o médico é o consolador. Vós que combateis o Espiritismo, se quiserdes que o deixem para vos seguir, dai mais e melhor que ele. Curai com mais segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfação ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores. Fazei do futuro um quadro mais racional e mais sedutor, mas não penseis em superá-la com a perspectiva do nada, nem com a alternativa das chamas do inferno ou da inútil contemplação eterna. Tratando de sua finalidade em O que é o Espiritismo, Kardec acentua: ele serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. O mundo espiritual, estando formado pelas almas daqueles que viveram, confirma a existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias e sofrimentos segundo a maneira que empregaram a vida terrestre, o que comprova as penas e recompensas futuras. As almas ou espíritos, descrevendo seu estado e situação, corrigem ideias falsas que se fazia sobre a vida futura e principalmente sobre a natureza e duração das penas. A vida futura, passando assim do estado de teoria vaga e incerta ao estado de fato consumado e positivo, reafirma-nos a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é de curta duração, em proveito da vida futura, que é eterna. Nisso a essência das ideias espíritas. Representam elas um convite permanente à reflexão sobre o papel que desempenhamos dentro da vida perante a família, perante os núcleos sociais em que nos incluímos. A partir delas, automaticamente, somos levados a pensar sobre qual o nosso objetivo nesta existência. Perseguimos as transitórias vantagens materiais ou equilibramos-las com as conquistas espirituais? Para que lado pende mais a balança de nosso bom senso? Como esperamos um mundo melhor se permanecemos estáticos ou impassíveis ante as nossas próprias necessidades de mudança? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ressalta: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se ele fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. O Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados citados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma nova moral.
facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Essa perspectiva deve servir como estímulo para nosso interesse em conhecer mais sobre o Espiritismo e as atividades desenvolvidas e inspiradas em suas propostas.